Amigos, é bom estar aqui de novo com vocês. Então, hoje eu vou dar sequência ao vídeo que eu comecei sobre alienação parental. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que estão me manifestando apoio. Várias pessoas vieram me agradecer pela maneira como eu estou abordando. É, Acho que dizem que eu estou ajudando bastante gente. Houve vamos dizer assim, uma assistência menor a esse meu último vídeo. Mesmo assim, foi boa, tá? O primeiro eu consegui quase 1.000 pessoas. Esse já foi tá em torno de 600 pessoas, né? É um assunto que é mais não tá tanto em moda, né? E como o narcisismo, né? Mas quem vive a alienação parental sabe o quanto isso é importante. Foi interessante, dentro dos testemunhos que eu ouvi, uma pessoa, tá, é uma mulher, a filha dela hoje está com quase 50 anos, e ela viu que, na verdade, entendendo, né, tentando analisar o problema de relacionamento com a filha, ela chegou à conclusão de que tanto ela quanto o ex-marido, né, o pai da filha dela, foram dois alienadores, um em relação ao outro, né, e que isso foi bom para ela poder repensar até na relação dela com a filha e tentar uma outra abordagem de reaproximação. Né. Então, como eu citei no começo, uma das causas da alienação parental, é lógico, é o narcisismo, né? A pessoa que acredita que tem esse transtorno. Né? Na verdade, é uma pessoa que tem um transtorno violento. É, Outras pessoas vão pelo sentimento de posse, né, do filho, mais até entre as mulheres, isso, esse sentimento de posse com o filho. Outras pessoas praticam alienação parental, às vezes, como uma vingança pelo motivo da separação. Então vamos colocar, o pai descobriu que a mãe o traiu, né? Então separaram e aí ele começa a praticar alienação parental, jogando a filha contra o filho ou a filha contra a mãe, ou vice-versa, né? Mais comum até o seguinte, haver uma descoberta por parte da genitora sobre uma traição do marido. É muito mais comum isso. Né? Embora hoje você tenha de ambas as partes, né? Com até bastante frequência. É, Então, esses são motivos mais normais de você ter a alienação. Né? Como eu falei, atraso de pensão, essas coisas, né? Como se o filho fosse uma moeda de troca, como se fosse uma forma de punir um ao outro. Então, não, esquece que na verdade quem está sendo punido é a criança. Tá? Eu vou citar hoje alguns outros casos. Por exemplo, eu tenho um caso que eu conheço, né, onde as pessoas que cometiam alienação parental tinham um problema de grande egoísmo, grande vaidade. Né? Então, pessoas que se colocam, além de serem, não, é a minha posse, é o meu mundo, elas têm uma vaidade, uma prepotência, né, que não podem nunca estar erradas. Sabe? Então, isso é muito comum também, pessoas que têm essa prepotência porque N motivos, tá? No caso, por exemplo, eu entendo pessoas que vieram de uma possibilidade de vida menor, né? Moravam numa cidadezinha do interior onde só tinha ginásio, né? E não tiveram que ir para uma cidade grande para poder fazer na época era o científico, né? E tentar entrar para uma universidade,
fazer uma carreira. Então, a pessoa que tinha uma baixa expectativa de futuro, de repente ela consegue galgar degrau que ela não imaginaria se ela ficasse naquela região dela. É admirável, a pessoa lutou, batalhou, estudou, fez uma carreira. Muitos até seguem carreira no serviço público, na vida militar, né, quando saem desses seus lugares. Né, então, são pessoas que têm, lógico, o seu valor, mas não são melhores do que ninguém, porque na verdade ninguém é melhor do que ninguém. Né? Então, essa é outra tipo que às vezes leva a pessoa a se achar mais do que é, sabe? Então, pessoas às vezes que têm uma certa até uma certa limitação intelectual, sabe? Não é que, eu não gosto de dizer pessoas que não são inteligentes, porque às vezes você tem uma inteligência para uma coisa ou para outra, mas às vezes a pessoa não tem inteligência emocional, não tem uma grande capacidade de desenvolvimento intelectual. Então, sabe, foram ali, fizeram o seu concurso público, passaram, fizeram a carreira ali dentro, tá bom, mas jamais seriam grandes executivos, não iriam ocupar cargos de direção, até dentro do serviço público, né, dando a carreira militar, fizeram aquela carreira padrão, né, não chegaram a ser oficiais generais, se bem que nisso existe um pouco de política também, né? Então, aí entra a questão da inteligência emocional, de saber com quem se aliar, né, para poder é, crescer nesse aspecto, né? Então, eu acho que esse é o outro ponto. E tem gente que é mau caráter mesmo, sabe? Tem gente que faz de vingancinha, porque acha que a pessoa o desafiou em algum momento. Então, por exemplo, eu conheço um caso em que o alienador não era o cônjuge, tá? Então não era a mãe que fazia alienação, não era o pai que fazia alienação, era um avô, um tio-avô, né? Um tio. Então são pessoas assim, sabe, pequenas, medíocres, né? Então isso é uma coisa que me fez começar a observar as pessoas. É engraçado, eu conheço um caso, um homem, pai, né? Ele teve dois casamentos. Né? Em cada casamento ele teve um filho. Cara, e as duas mulheres, as duas ex-mulheres, né, cometiam alienação parental. Pô, de mexer com a cabeça de qualquer um, né? Então eu imagino a cabeça desse cara como é que ficou. Ele sofreu alienação parental por duas vezes dois casamentos, né, cara? Dois filhos diferentes. E aí você começa a pensar, pô, ou esse cara escolhe muito mal a sua companheira, né? Ou ele tem algum problema também que faz com que as mulheres detonem ele também de uma certa forma. E aí ele. É engraçado, esse cara tem a mania de dizer que todo mundo é alienador, né? Pô? Então, uma vez eu estava observando ele numa determinada situação e uma das filhas ligou para ele, né? E começaram a conversar muito bem e tal. E aí, de repente, ele soltou uma, um elogio nada agradável para a menina sobre a mãe dela. Como é que vai a fulana? Né? Mas falando um elogio nada agradável. Eu digo, pô, aí a menina ficou revoltada na hora. Eu disse, poxa, pai. Aí ele, desculpa, não sei o que. Cara, mas ele também tá fazendo alienação, pô. Sabe, o cara tá falando mal da mãe da menina, pô. Que coisa, cara. Eu acho que isso aí, às vezes, a pessoa faz sem sentir, mas é revolta, sabe? Eu, por exemplo, no meu caso, quando a minha mulher saiu de casa com as crianças, cara, eu entrei em parafuso, eu pirei, sabe? Eu tinha programado férias para viajar com a família inteira, pô,
entrando no recesso lá do meu trabalho, né? Eu trabalhava na comissão organizadora dos Jogos Olímpicos, na Rio 2016, e nós íamos entrar em recesso na véspera do Natal e só voltaria a trabalhar já perto do Carnaval, né? Então eu falei, não, vou ficar esse período em casa, estava programando uma viagem com a minha mulher e as crianças, né? Estava tudo planejado. E de repente, pô, acontece esse turbilhão, ela sai de casa, eu fico sem saber dos meus filhos, não consigo falar com eles, não consigo falar com ela. Cara, foi uma loucura isso. Eu pirei, eu pirei. Eu só realmente eu não surtei, porque sempre tive duas coisas muito fortes. Primeiro, a minha fé, né? Eu tenho uma fé muito grande e eu tenho um tesouro, sabe? Que inclusive hoje é o dia desse meu tesouro, o dia do amigo. Graças a Deus eu tenho amigos espetaculares, pô, e a vida tem me presenteado cada dia com pessoas maravilhosas, sabe? Então, eu tenho amigos virtuais, pô, hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, uma amizade recente que eu fiz, virtual, pô, mora em outro município, mas uma pessoa que não deixa de falar comigo um dia. Nem que seja um bom dia e boa noite, mas não deixa de dar um bom dia e boa noite todos os dias. Sabe? É uma amizade até mais recente. Eu tenho uma outra amiga que eu conheço há mais de 15 anos, a gente se conheceu por causa de política. Grupo de debate político. Pô. E ela é de um partido que eu não tenho a menor simpatia nem nada, mas a gente não deixa se envolver por essas coisas e nós mantemos uma amizade. Já são mais de 15 anos de amizade virtual, nós nunca, nenhuma videochamada a gente nunca fez nesses mais de 15 anos. E para mim é uma das pessoas mais queridas, sabe? Porque quando me separei da mãe dos meus filhos, ela esteve do meu lado, sabe? Lá em Cotia, em São Paulo. Sabe? Hoje ela mora em Osasco. Se ela assistir esse vídeo, ela vai saber quem ela é. Né? Eu tenho uma admiração por essa mulher, um carinho por ela. Ela é separada também, tem uma filha que regula a idade com as minhas filhas. Pô. Cara, mas é uma pessoa vitoriosa, batalhadora, super amiga. Na época que eu me separei da Denise, poxa, me ligava para saber como é que eu estava, ela conversava comigo, era o começo ainda do. A gente estava no início do WhatsApp, tudo, 10 anos atrás, né? Pô? Sabe? Foi de um apoio, de uma consideração. Então é outra pessoa que eu falo todo dia, nem que seja um bom dia, boa noite, todo dia a gente se fala, sabe? E nós nunca nos vimos, nunca, só por fotografia. Nem uma videochamada, né, poxa? Então, eu acho que esse tesouro que a gente tem, esses amigos, são fundamentais na nossa vida. Sem eles, a gente não aguenta. E a fé, tá? Tem gente que não tem fé, eu acho que sofre tanto. Pô. É... Lógico, cada um tem. Eu não vou dizer que a minha religião é a melhor de todas, a minha fé. Cara, eu sou católico, tá? Vivo a minha fé. Já estive na missa hoje. Na terça-feira já estou escalado para fazer as leituras lá na paróquia. Então eu vivo com amor a minha fé cristã. Né? Respeito todas as religiões, respeito. Não interessa a tua religião, você pode ser judeu, budista, muçulmano, espírita, do candomblé, da umbanda, né? Cara, tá te fazendo bem. Pô. Você tem um porto seguro dentro da tua religião, ela te ajuda. Ótimo, ótimo. Tá? Eu gosto de passar a evangelização através do amor, tá? Através da minha vida, minha forma de viver. Como eu digo, eu não decoro nada, eu não sei decorar textos. Não, se você me perguntar na Bíblia onde é que está isso, onde é que está isso, cara, não sei, não sei. E olha que eu li a Bíblia várias vezes, eu fiz teologia,
Eu vou à missa desde os 12 anos, eu tô com 60, pô. Então é para saber de cor e salteado. Não, não sei, eu não gravo, não gravo. Eu acho que a melhor maneira de evangelizar é através do amor. Então, por exemplo, quando houve a minha separação, eu não ataquei a família da minha mulher. Eu não ataquei a minha mulher, pelo contrário. Sabe, quando eu comecei a falar com meus filhos, eu pedia para eles olharem pela mãe deles. E me coloquei 100% apoiando todas as decisões que ela tomasse em relação a eles. Sabe por quê? Porque eu sempre soube, nos 15 anos que eu fiquei casado, eu vi que a Denise, mãe dos meus filhos, com quem eu tive 3 filhos e que infelizmente a gente não está junto hoje, como eu digo, se eu pudesse, eu estaria com ela até hoje, tá? Cuidando dela. Pô. E se eu tivesse que casar com ela outras vezes, eu casaria sem medo algum. Eu sempre falei para os meus filhos, a mãe de vocês é maravilhosa, é 100% dedicada, sabe? Foi uma grande esposa. Os 15 anos que nós ficamos juntos, eu não tenho nada para falar sobre ela, para me queixar dela, tá? Gastava dinheiro demais às vezes. Cara, mas quando você entende que a pessoa tem certas necessidades, certas ah, características que às vezes não são nem inerentes à personalidade dela, são inerentes a outros problemas, como foram os que levaram à nossa separação. Cara, eu só tinha admiração por essa mulher, tá? É uma mulher que eu tiro meu chapéu para ela, que eu tenho. Estou aqui, estamos separados há 10 anos e eu não deixo um ano de mandar para ela qualquer coisa no dia da mulher, dia das mães, aniversário e Natal. Não deixo de mandar um cartão, uma mensagem, um presente. Eu dou presente de Natal para os meus filhos, eu compro um presente para ela. Tá? Então, é o respeito, é o carinho, é o reconhecimento da grandeza da mãe dos meus filhos. Tá? Então, eu vivo alienação, eu sofro alienação parental como pai, sofro violentíssima, violentíssima. Isso é uma, eu estou tomando coragem para poder narrar o que fizeram comigo, porque o que acontece? O golpe foi tão baixo, mas tão baixo, que eu respondi até processos por coisas que eu nunca fiz na vida. E vou te dizer, não foi ela quem falou. Não foi ela quem fez. Foi a família dela. Mas especificamente 2 pessoas dentro da família dela. Então essas pessoas, hoje, eu não posso nem questionar, porque já morreram. Tá? Mas o mal que elas fizeram para os meus filhos foi tão grande que minha relação com eles até hoje é muito difícil. Muito difícil mesmo. Tá? Meus filhos foram arrancados de casa pelas minhas costas, levados para outra casa, sem eu saber, de uma forma covarde, traiçoeira, por uma pessoa que não teve a dignidade de sentar comigo para entender o que estava acontecendo. Porque existem pessoas, existem famílias que elas nunca reconhecem os seus erros. Elas são a família perfeita, não reconhecem os seus erros. É uma pessoa que tem faleceu alguém na família. De que ele morreu? Ah, não sei, foi uma virose. Cara, você vai saber depois. A pessoa morreu por uso de droga, porque estava com AIDS, pô, sabe? A pessoa, não, teve uma pessoa da família que tinha um problema genético, tá? Pô, era escondida da família. Morreu cedo, morreu jovem. Foi dito que morreu. Ah, não, ela tinha um problema de coração, morreu por causa do problema de coração, tal. Cara, tem gente que não assume as coisas que faz. Tem gente que ataca pelas costas. Uma frase que eu sempre uso é a seguinte: pessoas de bem,
pessoas de caráter, verdadeiras, elas sentam uma na frente da outra, resolvem suas diferenças, olhando, conversando, sabe? Porque pessoas inteligentes, que se respeitam, que têm caráter, elas podem sentar com o seu oponente e discutir a melhor maneira de resolver aquele problema. Tá? Então essa pessoa vai chegar a um consenso. Pode ter, às vezes, uma discussão, pode xingar um, xingar o outro. Cara, vai acontecer, pode acontecer, claro. Mas pessoas verdadeiras, honestas, de caráter, vão discutir pessoalmente. Tá muito difícil e tal, vamos. Cara, então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para alguém intermediar a nossa conversa, pô. Sabe, nós podemos pedir aqui para um amigo em comum, vamos lá, pô. O cara vai preparando o terreno, vai negociando para que os dois depois cheguem frente a frente, sentem e conversem como duas pessoas civilizadas. Então, é natural isso. Agora, quando o sujeito é mau caráter, é ordinário, é mentiroso, ele ataca pelas costas, sabe? Então, por exemplo, o que houve comigo foi um ataque total pelas costas. Inventaram coisas a meu respeito, mentiram para os meus filhos, fizeram uma lavagem cerebral com eles, violenta, muito grande, sabe? E isso gerou neles problemas. E eu tenho tudo documentado. E não é questão de dizer, não, é coisa da tua cabeça, não. São troca de mensagens por telefone, gravações, documentos, sabe? Imagina, cheguei uma vez, fui à delegacia, o senhor está ameaçando a vida do seu sogro, da sua esposa e dos seus filhos. E como assim, pô? Não consigo nem falar com eles, como é que eu estou ameaçando a vida de alguém? E aí vieram mostrar, sabe o quê? Um texto que eu mandei por e-mail para os meus filhos, muito bonito, um texto que falava da doação humana, que diziam que eu estava ameaçando a vida deles com isso, sabe? E aí eu sentando com o delegado, comecei a conversar, o delegado falou, pô, mas isso aqui é falsa acusação. Eu falei, com certeza, falso registro policial, pô. Não sei o que deu, mas eu tive que ir a uma delegacia, dar depoimento, fazer as coisas. Fui acusado de violência doméstica, que tinha dado uma surra na minha mulher. Pô, nunca encostei a mão nela. Nunca encostei a mão em mulher nenhuma. Pô. Não vou dizer que não já tive vontade sim, mas não nela. Vontade numa outra. Uma figura ordinária. Tá? Eu prefiro até esquecer que existiu. Tá? Mas nunca encostei minha mão em mulher nenhuma. Pô. E aí eu sou acusado de ter dado uma surra nela. Lógico, foi na DEAN, não sei o quê. A própria policial que tomou meu depoimento, ela disse, não, pô, tô vendo que não tem nada. Inclusive eu mostrei para ela documentos que tinha sobre a saúde da mãe dos meus filhos, conversas que eu tive com o médico que cuidava dela, com o psicólogo que cuidava dela, trocas de mensagens. Isso não foi colocado no processo. Sabe o que eu ouvi? Na Lei Maria da Penha, você é culpado até que prove a sua inocência, diferente do princípio jurídico brasileiro. Eu entendo que isso seja até para uma proteção das mulheres que são agredidas, para conseguirem medida protetiva, essas coisas todas. Óbvio, pô, não vou discordar disso. Mas enquanto não saiu o laudo médico, o laudo do IML, dizendo que eu não tinha agredido a ela, eu fiquei respondendo processo criminal. Tá? Fiquei 2 meses com essa agonia toda. Aí saiu o laudo do IML. Qual foi o resultado da promotoria? Como é que se diz?
o processo será arquivado pela imaterialidade dos fatos. Mas isso aqui que era? Era uma advogada de porta de cadeia, uma carreirista, como a minha própria sogra dizia. Essa mulher não vale nada, é uma carreirista. É amiga da família, porque o marido dela é colega de militar lá do meu marido e tal, mas pô, não vale nada essa mulher. Né? Ela, todo o processo dela para me afastar dos meus filhos foi querendo mostrar que eu era um desequilibrado, um violento, né, que eu era um vagabundo, que eu não trabalhava. E aí, sabe o que eu conseguia? Uma carta do presidente do Comitê Olímpico Internacional, onde ele atestava minha idoneidade moral, dizia que eu era uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho, que eu era uma pessoa extremamente conciliadora, que eu sabia manter a calma nos piores momentos, nos momentos de maior tensão, nas reuniões, e conseguia transmitir tranquilidade para as pessoas para que a gente voltasse a um diálogo civilizado. Tá? Isso foi dito pelo Sr. Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional. Tenho esse documento, uma carta assinada por ele, tá, em papel timbrado do COI, né? E isso foi anexado ao processo de guarda. Por quê? Porque uma advogadazinha pilantra estava tentando mostrar que eu era uma pessoa desequilibrada e violenta. Quem me conhece sabe como eu sou. Cara, eu posso ser teimoso, como brincam, né? Que alemão não é teimoso é quem teima com alemão. Eu não nego meu sobrenome alemão, tá? Eu não sou teimoso é quem teima comigo. Mas é porque eu sou uma pessoa muito ponderada. Eu, quando resolvo fazer alguma coisa, eu pensei muito antes. Então, para gravar esses vídeos, cara, eu estou há meses pensando sobre isso. Na verdade, há um ano que eu venho pensando nisso. E cheguei à conclusão, agora, cara, o que vier é lucro. Eu estou com 60 anos. Outro dia eu passei mal pra caramba, tive uma descompensação de pressão tremenda. É estresse, pô. Sabe? Então, não sei, eu posso. Tudo bem, eu já melhorei um pouco minha saúde, porque eu emagreci 28 quilos. Estou 28 quilos mais magro do que eu estava antes. Meu objetivo ainda, para eu atingir meu objetivo, ainda faltam 22 quilos para eu chegar ao peso que eu quero. Então, gente, é o seguinte. É, não sei quanto tempo mais eu tenho de vida, óbvio. Eu posso ter alguma coisa aqui durante a noite, daqui a 5 minutos, cair morto. Eu posso viver mais 30 anos. O que eu não quero mais é viver com essa angústia que eu venho sofrendo há tantos anos. Então eu estou botando para fora realmente um desabafo que eu estou fazendo. Os detalhes mais sórdidos vão sair no meu livro, tá? Eu vou colocar no meu livro. Mas eu quero dizer com isso que eu estou ajudando outras pessoas. E ao mesmo tempo, se meus filhos virem esses vídeos, eles talvez entendam o que o pai deles passou e tem passado. Tá? E é uma coisa, não é vingancinha minha, não. Pode ser até que eles se revoltem comigo, não queiram nem mais me ver. Não tem mais nada a perder, cara. Sabe? Eu já venho sofrendo isso há anos. Mas pelo menos, embora eu tenha prometido que eu não iria manchar a memória das pessoas da família deles, eles têm que entender o que eles foram vítimas. Para que eles não caiam nessa armadilha no futuro, para que eles não repitam os erros dos familiares deles, tá? Dessas pessoas tão medíocres, para o que eles se protejam se alguém quiser fazer algum dia uma coisa assim contra eles. Tá? Eu acredito que se eles me entenderem realmente, tiverem maturidade para entender tudo que eu estou falando, eles vão ter atitudes como a que eu tive com meu pai. O dia que eu entendi o que meu pai estava passando, eu fui falar com ele. E foi maravilhoso.
tá? Não vou nunca resgatar esses 10 anos. Foram 3 anos sem sequer ter notícias deles, foram omitidos de mim, foram mudar. Pô, meu filho quebrou o braço, eu fui saber porque minha irmã, por acaso, encontrou com ele na emergência da Unimed. Senão eu não teria nem sabido disso, pô, sabe? Eu não pude dar uma palavra com ele, pô. Inclusive, ele tinha. Eu também já quebrei braço e tal, podia trocar experiência com ele, brincar. Cara, eu tenho plena consciência que eu fui um pai extremamente dedicado, da mesma forma que a Denise é uma mãe leoa, maravilhosa, tá? Eu também fui um pai exemplar. Eu dei tudo o que eu podia para os meus filhos. Tá? Poderia ter dado mais tempo para eles, mas a despesa é muito alta. Imagina manter 3 filhos numa escola particular na zona sul do Rio, escola de primeira linha, não deixar faltar nada, comida, lazer, nada. Meus filhos nunca sentiram falta de nada, nada. Sempre dei o melhor para eles, viagens, passeios, saídas, né? Como eu digo, vai comer uma pizza com 3 crianças, pô. Vai gastar 500 pratas, pô, brincando. 5 adultos, 2 adultos, 3 crianças, você vai gastar 400, 500 pratas brincando, sabe? Então, eu tinha que trabalhar muito por causa dos gastos que nós tínhamos, né? Eu tinha financiamento de carro, eu tinha despesas de rua, eu tinha que pagar salário de motorista, tá? Uma série de coisas, pô, empregada dentro de casa, colégio caro. Pô. Então, é lógico, a Denise trabalhava também, depois é que ela entrou em licença, mas ela tinha um bom salário, sim, mas precisava, tinha que juntar os dois e mais um pouco para poder dar o padrão de vida que eles tinham. Apartamento na zona sul do Rio, mantendo, tudo bem, apartamento próprio, mas condomínio, luz, gás, telefone, né, essas despesas todas. Então, sabe, eu proporcionei para os meus filhos tudo que eu poderia proporcionar de melhor. Dei todo o amor possível para eles. Tudo, tudo. Não me abri mão. Eu acho que eu não neguei nada para eles. Principalmente amor. Amor e tempo dentro do que eu podia dar. Tá? Eu sentava para estudar, eu fazia pesquisa de escola, levava para a escola, ia buscar. Pô. Às vezes eu estava de folga no trabalho, pô, eu tinha que levantar às 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, sei lá, para levantar minha filha, preparar café da manhã para ela, levar para a escola, depois ir buscar no final do dia, sabe? Então fazia essas coisas. A mesma coisa com a mãe deles. Pô. Sabe aquela família propaganda de margarina que querem destruir? Era assim a minha casa. Então, o que eu digo, alienação parental. Primeiro, a separação não veio da minha mulher e a alienação parental veio da família dela. Bom, em relação aos meus filhos, eu cuidei muito da saúde deles também, levava para emergência. Pô, surto de piolho no colégio, pô, lá ia eu fazer passar pente fino, não sei o que, catar piolho no filho, fazia tudo isso, pô, sabe? Sempre apoiei eles. Agora, não vou negar, eu sou um pai rígido, tá? Eu exigia que eles cumprissem suas obrigações, tá? Exigia comportamento educado, nunca admiti mentira deles, era rígido quanto a isso, colocava limites, tá? Maria Clara, então, que já estava com o celular, quantas vezes eu estava lá no Galeão com o pessoal do COI, entrava no WhatsApp e via que ela estava online. Ela já sabia, chegava em casa no dia seguinte, o celular estava comigo, só devolvia na semana seguinte, ficava uma semana sem celular.
Palmada? Dei palmada sim, dei, sabe? É horrível, tá? A gente dá uma palmada no filho, acho que dá mais na gente do que nele. Mas, sabe, eu sempre fui daquele, eu chamo atenção uma vez, duas vezes, três vezes, explico por que eu estou chamando atenção, continua fazendo, vai levar palmada. Não vou negar, pô. Maria Clara uma vez. Cara, o Rafael tinha 5 anos de idade. Moleque levado, implicante. Ele ia perturbar a Maria Clara. Pô. Maria Clara com 10 anos. Chegava, dava uns catilho-papo nele, dava um empurrão. Teve uma vez eu cheguei e eu já tinha falado para ela: não faça isso. Quando ele estiver te perturbando, me chama que eu venho conversar com ele. Uma vez eu estava entrando na sala, a Maria Clara deu um empurrão. Eu tinha uma arca na sala, que eu usava de bar, e ela tinha ponta. Pô. Cara, quase. Mas foi assim, por um dedo que o Rafael não bateu com a cabeça na quina da arca. Pô, deu uma bronca na Maria Clara, sem tamanho, e deu umas palmadas nela. Ela estava com 10 anos. Eu falei, minha filha, você tem o dobro da idade do seu irmão, pô. Você é bem maior que ele. A tua força é muito maior que a dele. Você vai machucar teu irmão. Você quase jogou a cabeça dele na quina aqui do troço. Podia ter aberto a cabeça dele e tá indo com ele agora para uma emergência no hospital para dar ponto na cabeça dele. Olha só que maravilha, né? Então, sabe, a gente não quer repetir os erros que os nossos pais cometeram. Então a gente tenta ter um comportamento diferente. Tá? Então, lógico, eu fui duro muitas vezes, sim, né? Como com a própria Denise, às vezes a gente. Qual casal que não briga? Mas só que a gente brigava, a gente nunca ia dormir brigado. Tá? Às vezes tinha briga durante o dia, chegava de noite, a gente conversava, pô, às vezes cansado pra caramba, não ia conversar. Outra coisa que eu sempre fiz questão, fazer as refeições todas juntas, família toda unida. Nós rezávamos antes de começar a refeição. Eu ia botar meus filhos para dormir, eu rezava com eles. Ensinei meus filhos a gostarem da igreja, gostarem de Deus. Ia à missa com eles. Às vezes não dava para ir todo mundo junto, a Denise ia com alguns, eu ia com os outros depois. Então, isso foi a minha vida antes da separação. Tá? Agora, eu quis mostrar isso aqui porque é bom que entendam como é que era uma vida e como é que ela se transformou através da alienação parental. Tá? Eu, no próximo vídeo, não sei se na terça ou quarta-feira, não sei, que eu tenho alguns compromissos aí essa semana, eu vou ver se talvez terça ou quarta eu grave a terceira e última parte, onde eu vou contar o que eu tenho passado nesses últimos 10 anos, o que eu passei e o que eu tenho passado. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes, porque tem coisas que são muito pesadas, podem levar a outras interpretações. Uma coisa é fato. Tá? Eu nunca entrei na justiça contra quem cometia alienação, porque eu acho que a vida também ela castiga. Tá? Então, isso tudo eu vou contar no próximo vídeo, tá bom? E como eu digo, assistam. Eu vi que esse meu primeiro vídeo sobre alienação não teve tanta audiência, mas teve um backup, um feedback muito melhor. Tá? Mas assistam, mostrem para quem sofre esse tipo de problema. E eu estou aqui para conversar, para debater. E eu quero muito ajudar quem passa por essa dificuldade toda. Tá? É esse que é o meu objetivo, tá bom? Então, olha, tenha um resto de domingo muito bom, que Deus os abençoe e até para a semana.